vamos supor que eu imagino que a gente vive uma Matrix. E eu falei, olha, a gente não tem evidência que a gente vive na Matrix. A gente pode falar que a gente vive nesse ambiente que a gente está vendo agora. O problema é que, quando eu uso uma explicação muito complicada como a Matrix, eu crio um monte de perguntas que não existiam antes. Quem criou a Matrix? Onde que ela tá? Quem que tá programando? Existe uma Matrix dentro da outra? Keanu Reeves vai estar no Matrix 4? Não sei. Entendeu? São perguntas que vão surgir. E, então a gente usa esse termo de navalha de Ockham como se fosse para poder cortar ou pegar a informação que é mais curta e mais simples. E a ciência vai trabalhar com isso. Então explicações do tipo, chega alguém aqui e fala, ó, tô vendo um espírito aí. Cara, eu acho que não. Eu acho que não tá vendo, não. A navalha de Ockham, eu falo assim, cara, no momento que eu falo que tem um espírito, tá, mas que espírito é esse? De onde que veio esse espírito? Por que só você que tá vendo? Então a ciência tem que trabalhar com aquelas explicações que são mais curtas. Agora, a religião, a religiosidade, cara, topa qualquer parada. Aí... E eu não tô falando de forma pejorativa, não. Inclusive porque o Igor entrou achou que é treta. Não é, porque na verdade existem questões que vão sair do limite da ciência. Por exemplo, responder, por exemplo, se a gente pode clonar um ser humano, fazer aquela edição que aconteceu já na China lá envolvendo doença, será que isso a gente deve fazer? São questionamentos que só a filosofia e a teologia vão conseguir responder, entendeu? Eu acho que devia fazer. Mas eu acho sem nenhum dado. Também acho. Também acho que devia fazer. Eu acho muito, cara. Eu queria ter mais um Vitor pra trabalhar, eu sair, dar vai fazer rolê. o clone? Dormir, foda-se, né? Fazer dormir. O problema é que ele assim, quando faz um clone de alguém, esse clone ainda vai ser gestado, ainda vai nascer. Puta que pariu. Filho, é tipo você tem um filho que, em vez de ser seu filho, você tem você como filho. Agora você pode ter um irmão pra colocar na idêntico, Airfryer, né? clone. Você só acelera 15 minutos. Seria incrível, Já sai um Irmãos vitão, gêmeos assim, idênticos sabe? são clones, né? São clones naturais. A versão melhorada vai 20 segundos ao invés de 10. Idênticos. Já faz ali. E a alma é clonada também? Os caras Pois não, mas essa pergunta é muito legal. Olha que pergunta legal. Alma? Aliás, eu vou falar um negócio. Clone tem alma, né? Bizarro. Pois é, a grande questão é essa. Quando a gente sai do campo da ciência, a gente vai surgir com perguntas, cara, que são impossíveis de resolver e que vão surgir mais perguntas ainda. Só vai trazer perguntas. É mais razoável a gente pensar o seguinte. Quando me perguntam, Alberto, você acredita na alma? Tá, mas se alma é a psique, que vai ser as minhas emoções, minhas sensações, minha consciência, é claro que eu acredito. Tá falando nos choquinhos na tua cabeça. Exatamente. Inclusive tem história muito legal envolvendo isso. Pode falar essa história? Pode, cara. Depois fechou. Cara, eu lembro, né, quando eu tava na televisão, cara, até comentei nos bastidores. Por que eu gosto de estar aqui no Flow, além da presença de vocês, é que uma coisa que tinha me falado várias vezes em programa de televisão é o seguinte. Eu pergunto, quanto tempo que deve ser a minha resposta? Aí responderam o seguinte já. Quanto mais longa a sua resposta, menor a chance dela aparecer no programa. Aí você escolhe. Porra. Aí a gente, cara, começa a criar um Banho hábito. de água fria, assim, não é? Eu não sei se vocês já viram, quando chega gente que vai muito programa de televisão aqui no Flow, as pessoas às vezes podem ter dificuldade de não engatar uma conversa natural, porque elas são tão acostumadas que era o que eu fazia quando eu vou no programa de televisão, é o que eu faço. Porque a gente tem que criar uma estrutura que é a mais curta possível. Mas tem uma história bem legal sobre alma, que é a seguinte. Tinha um cara chamado Arthur Alberts, que nos anos 50 estava com a mulher dele na África. E ele era apaixonado pela música africana. Qual é essa história? Pô, surpreender, você não sabe o que vai acontecer na história. Aí aconteceu, eu tava lá na música africana com o Jeep dele. E ele era apaixonado com a música africana. E ele levou um gravador. E ele começou a gravar a música africana. E foi gravando, apaixonado, fazendo lá o safari dele. E aí teve um show de música africana que ele ficou encantado. Falei, caramba, isso é legal demais. E aí ele gravou tudo e ele chamou os cantores. Chamou o cantor, vem cá pra você ver como que ficou a gravação. Anos 50, na África. Venha cá ver como que ficou a gravação do seu show. Aí o cara deu play, né? Lá no gravador, que tava ligado direto no Jeep. Aí quando o cantor viu a voz dele saindo do gravador, ele ficou desesperado. E isso é uma magia tremenda. Isso aí é um demônio. Roubaram a minha voz, ela tá dentro do gravador. Roubaram a minha língua. Vou te matar. E começaram a querer matar o Arthur Alberts. Caralho. E pegaram uma faca e iam matar ele. Aí ele arranjou um espelho correndo. Não, sua língua tá aí. Nossa. Ela some, eu falo que ela some. Como que a voz poderia, né, tá materializada? Pois é. E se a gente tivesse um aparelho altamente especializado
capaz de pegar as alterações que a minha voz faz no ar e me disse isso. E a gente desse o nome disso de microfone. Aí eu poderia pegar a minha voz, que parece que é totalmente etérea, e colocar em algo concreto. Aí você me pergunta, e a consciência? A consciência está no cérebro. Aliás, está no corpo todo, depois a gente até pode falar sobre isso. Está no corpo. Não, mas só no corpo? É uma magia tremenda, né? No final das contas, quando as pessoas não acreditam, muitas vezes, que é possível a gente ter toda a nossa consciência no cérebro, sinto que às vezes as pessoas estão como aquele africano, sabe? Que por não entender como que o cérebro funciona, como a história de Phineas Gage, a história de Phineas Gage é boa zona também, que tem a ver com isso, que os nossos comportamentos, cara, se você pegar seu corpo... Pô, tu não vai contar a porra da história? Vou contar, cara, peraí. Tá. Aqui não, eu posso falar infinito, né? Pode. Demorou. Muito bom. Se você pegar, por exemplo, cara, se você for lá fazer sua barba e cortar levemente seu dedo, cara, ou sua cara, passou um dia, não deu nada. Mas a gente faz esse mesmo dano no seu cérebro, você nunca mais vai ser o mesmo. Como o Phineas Gage. O que aconteceu com o Phineas Gage, cara? E é uma das histórias mais legais da neuropsicologia. O cara tava lá trabalhando. Malaco tava lá trabalhando. Pá, mexendo numa trilha. Trabalhava com explosão de linha férrea. Explosão de linhas férreas. Quer contar a história? Não, manda brasa. Você tá contando muito bem. Sem brincadeira. Então, beleza, tá gostando? Tô parecendo que eu tô numa aula de psicologia, eu tô aqui. É, porque eu dava aula disso, né? Tá muito Mas, bom. enfim. Tá muito bom. Às vezes a audiência quer saber sobre neuropsicologia, mas vamos lá. Aí ele tava trabalhando a linha férrea. E aí eles estavam implodindo a linha férrea. Aí, cara, uma barra de ferro atravessou o crânio do Phineas Gage de fora a fora. Pá! Saiu. Caralho. E o mais louco não é isso, não. O mais louco é que ele caiu no chão e levantou como se nada tivesse acontecido. Um rombo assim, né, cara? Um rombo. Tem foto dele, inclusive dele na internet. Eu quero ver. Phineas Gage, com PH. Phineas Gage. G-A-G-E. E aí, cara, ele... É uma coisa mais absurda, um dos casos mais absurdos da neuropsicologia. E ele não teve tantos problemas. Esse é o Phineas Gage. Aí, ó, tá vendo? Ele teve o crânio atravessado. E quando você olha o crânio, ele mostra onde que atravessou a lâmina. Atravessou de fora a fora. E ele ficou bem... Ele ficou bem de saúde. Só que Phineas Gage nunca mais foi o mesmo. Ele, que era um cara pacífico, ficou extremamente agressivo, começou a atacar sexualmente as mulheres, começou a urinar em público. Porque a barra passou justamente no córtex pré-frontal, que é a região nossa que tem a ver com o nosso pensamento mais complexo e com o autocontrole. Tem a ver com o controle da impulsividade, controle da agressividade, que é aquilo que o álcool, que é uma droga tão perigosa, a gente tá até brincando com álcool aqui, e é claro que beber álcool sem ter abuso, depois a gente pode falar de abuso para falar de maconha de uma forma mais séria, mas o ponto é o seguinte, o álcool, a pessoa fica violenta porque o álcool faz no cérebro aquilo que... Não desse jeito, né? Mas aquilo que a barra do Phineas Gage fez. E o ponto é o seguinte, quando o nosso cérebro sofre danos, a nossa personalidade muda por completo. A gente nunca mais é o mesmo, entendeu? É uma deformidade orgânica. Ele perdeu... A mulher dele se afastou dele, junto com a filha, porque um dia o cara tava com comportamento suspeito pra cima da filha. E aí você fala assim, pô, fácil, simples. Deformidade orgânica não, uma deformidade aqui causada por um evento. Causou-se então uma deformidade física no cérebro, mudou a personalidade. Então quer dizer... Vitor e Alberto, que sempre que alguém tiver alguma deformidade orgânica, alguma alteração em uma forma do cérebro, vai ter alteração na personalidade? Não sempre. Então quer dizer que a pessoa que não tem deformidade nenhuma no cérebro, não sofreu esse ataque, esse atentado, ela não vai ter uma personalidade antissocial? Não sempre também. Você tem, por exemplo, psicopatas, né, que o pessoal fala, né? Você tem registros aí de criminosos ditos como portadores do transtorno de personalidade antissocial, que tem realmente amígdalas, né, regiões cerebrais maiores do que o comum, até 17% maiores, segundo ali um documentário da Discovery Channel chamado Brain. Mas você tem psicopatas que têm o cérebro igual o meu e o seu, normal. E aí? Entendeu como o cérebro é... Fudeu, não tem uma receita. Mas tem um caso interessante, que os danos no córtex pré-frontal, eles costumam levar à impulsividade. Tem um caso bem interessante,
Engraçado, a gente nem combinou, hein, cara, de contar a história Cara, é junto. que a gente é foda, velho. Pô, essa é legal, cara. Mas isso é uma coisa legal. Encaixa muito. Uma coisa legal é o seguinte, uma coisa que eu gosto muito de conversar com o Vitor é que quando eu faço live com um cara que é da pseudociência, eu sempre fico com ansiedade, cara, que eu fico assim, se esse cara falar merda, eu tô fudido. Só explica o que é pseudociência pra galera. Pseudociência é tudo aquilo que você apresenta como sendo ciência, mas é pegadinha do malandro, não é ciência. Entendeu? Baseado em afirmações que não são cientificamente corretas. Tipo a Terra plana. Aí tem toda uma teoria pseudocientífica. Porque é diferente da fé. Por exemplo, quando veio o Rodrigo Silva, inclusive veio cá. Cara, você vê que eu assisto, né? E eu discordo de quase É muito 90%, bom, mas é muito bom. Eu discordo em relação à ciência, é claro que eu discordo de quase tudo. Mas que ele comenta que, né, que Adão foi feito já velho e, enfim, pra mim, enfim. No momento que ele fala na base da fé dele, não é pseudociência, claro que não. Mas se ele fala, olha, é cientificamente comprovado, não ele, né? Alguém fala, fora do campo da religião, é cientificamente comprovado tal coisa, e não é? Não, cara, mas aí o negócio é pseudociência. Então, a pseudociência é toda vez que você cria toda uma estrutura para fingir que o negócio é ciência, e o negócio não é. E aí tem um caso interessante que foi parecido com o Phineas Gage. Um cara tinha uma enteada de 12 anos, mais ou menos. Isso tá tudo no livro Incógnito, do Eagleman. Quem buscar depois, não tem nenhum patrocínio, certo? Mas enfim, quem quiser saber de onde vem as histórias, porque a do Arthur Alberts e essa que eu tô contando também estão lá. O que aconteceu? O cara tinha uma enteada. E ele começou a ter desejo pela enteada. Ele nunca teve esse tipo de problema. E aí um dia ele quase abusou da enteada. Foi preso. Só que na prisão, ele desmaiou. Foi levado para o hospital. Ele estava com um tumor na mesma região do Phineas Gage, que foi atravessada. Um tumor do tamanho de uma laranja. Caralho. Aí fez a operação e os desejos dele sumiram. Cara, e aí depois, tumor do tamanho de uma laranja, tipo, todo o Imagina. córtex pré-frontal, né? Destruído. E o pior foi o seguinte, é que Não tinha nada. depois quando ele começou a voltar a ter esses desejos, ele falou assim, tem uma voz falando aqui dentro, mas não sou eu, né? Tem até músicas que falam sobre isso. E ele depois começou a sentir que o desejo estava começando, só que ele falou, peraí, deve ser o tumor. Tá voltando. Voltou e o tumor realmente estava voltando. Agora, o fato é que aquilo que o Vitor falou, por mais que a gente tenha várias evidências, pode surgir um cara que aleatoriamente não aconteceu nada disso, entendeu?